Olá, esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou o Murilo Ferraz e aqui comigo hoje está de verdade o Marcos Carvalho Lopes e a Maria Elisa. Hoje a gente recebeu aqui nesse episódio o historiador especializado em direitos latino-americanos, brasilianista, ativista dos direitos LGBT, e hoje ele é professor na Universidade de Brown, e ele leciona lá a História da América Latina. É o James Green, que ele vem falar com a gente hoje sobre o Herbert Daniel. Hoje a gente está aqui num episódio, uma abertura aqui do episódio, um pouco especial, que a gente... um retorno aqui depois de muito tempo, né, que a gente ficou parado, e também a gente quer comemorar aqui algumas coisas que a gente atingiu aqui no podcast, né, que a gente passou da marca de 1 milhão de downloads únicos aqui de episódios. Eu queria aproveitar aqui a presença da Maria Elisa para pedir para ela aqui falar um pouco sobre ela, que mais, né, eu acho que a gente só ouviu aqui nos episódios os textos, né, lidos por ela. Eu queria pedir para você, Maria Elisa, falar um pouco sobre você. Obrigado por estar aqui com a gente hoje. Então, eu sou atriz, eu sou formada pela Unicamp e eu moro em Melbourne, na Austrália. Estou morando em Melbourne nesse momento. E aqui onde eu sou palhaça, eu estudo muito o teatro físico, né? O palhaço e o bufão também, e teatro de máscara em geral. E tá no projeto Filosofia Pop tem sido muito importante para mim, porque no Brasil o que eu estudava mais assim era a narração, né? Então era a narrativa para mim, o lugar do narrador, esse lugar de narrar é a minha paixão, né? E assim, aqui na Austrália ainda não é o que eu tô podendo fazer, assim, porque tem algumas questões, assim, com inglês e também com com o que eu mais gostava de narrar, que eram algumas coisas bem ligadas a um lado mais poético do português, tipo Guimarães Rosa, esse tipo de coisa. Eu gostava muito de estudar isso e tal. Mas aí eu vim pra cá e, assim, funciona de uma outra maneira, né? Engraçado que o inglês você tem, às vezes, fluência pra falar na vida, no dia a dia normal, mas você percebe que quando você vai pra cena, pra improvisar e pra falar, é um outro lugar do cérebro que precisa de um outro treinamento, assim, não é brincadeira, né? Mas aí ainda bem que tem o nariz vermelho que dá pra gente abraçar todos as nossas coisas ridículas e dá pra falar o inglês que eu quiser, né? Então, é isso. Obrigado aqui você estar aqui com a gente. Eu acho que você acrescenta muito aqui nos episódios com essa leitura. Eu acho que enriqueceu bastante aqui os nossos episódios. Eu só queria agradecer aqui também os ouvintes, né, que a gente atingiu aqui a marca de 1 milhão de downloads únicos, e só relatar aqui alguns números que a gente tem também, que a gente tem na nossa página do Facebook. A gente tem mais de 5.400 curtidas e mais de 4.200 seguidores no Twitter agora. No YouTube o YouTube até que a gente não divulga muito, né? A gente tem mais de 2.300 assinantes lá no YouTube também, e uma média de mais de 15 mil downloads por episódio hoje. Sendo que o mais ouvido que a gente tem é o de novelas. Acho que é o que mais fez sucesso dos que a gente tem aí. Acho que tem que agradecer muito aí os ouvintes. A gente nunca imaginou, eu acho que chegaria chegar a 1 milhão de downloads quando a gente começou, né? Quando tinha 100 downloads ali, a gente achava muito, a gente achava legal. Quando atingiu 1.000 num episódio, foi um marco assim que acho que foi muito... A gente nem esperava, né, que chegava a tanto. Bom, pedir também, acho que eu pedi para cada um aqui falar sobre a sua experiência, que acho que a Maria Elisa já falou um pouquinho, mas complementar mais. Pedir para o Marcos aí falar um pouco sobre a experiência de fazer esse podcast aqui até esse momento. Eu acho que o podcast, de certa forma, está retomando, né? Então, esses números, assim, eu acho que, apesar de nós, né? Apesar de nós... Apesar das interrupções, apesar de tudo, as pessoas continuam se aproximando e ouvindo o podcast, né? Então, nessa hora de retomar o podcast, eu acho que é interessante ressaltar que os ouvintes continuam se aproximando e continuam cobrando que a coisa aconteça, né? Que o projeto seja retomado e tal. Eu acho que isso é muito interessante, né? Porque os episódios acabam sendo... ressignificados, as pessoas estão retomando eles, né? E
parece que tem um público novo sempre se aproximando. Então acho que é interessante fazer esse jogo continuar, e eu acho que nisso os ouvintes são muito importantes, ter feedback é muito importante, né? Desde o início tem essa dificuldade, né? Maria, se você quiser falar sobre a sua experiência nas leituras e tal do podcast, falar mais alguma coisa? Então, como eu acho que eu comecei a dizer, né, tem sido uma experiência muito interessante para mim, assim, poder falar textos em português e trabalhar com a narração, porque cada vez que eu faço, eu lembro, assim, do como isso é importante para mim, para minha vida. Então, assim, eu acho que é mais a filosofia pop que faz um trabalho por mim do que eu que faço um trabalho pela filosofia pop, sabe? Ah, para! Nós estamos lendo você. Não, é real, assim, tipo, e é muito legal, assim, cada vez que tem um texto que eu vejo que tem espaço para algumas coisas, assim, e tal, e é muito bom também ver que quando tem retorno das pessoas e que, assim, às vezes é feito, assim, numa correria, né, que a gente vive, assim, né, todo mundo tem uma vida, assim, a gente tentando ajustar coisa de fuso horário e coisa de trabalhar de manhã, de noite, o que é manhã aí, o que é noite aqui, mas eu só tenho uma gratidão imensa por vocês dois, por me incluírem no projeto, né, e também pelos ouvintes, né, eu acho muito impressionante, assim, que tá crescendo e que as pessoas continuam interessadas e é muito, muito legal. Valeu, gente. Bom, eu acho que vou falar um pouquinho também aqui que quando a gente começou a fazer, eu comecei junto com o Marcos, a gente não esperava, a gente queria fazer alguma coisa, mas a gente não esperava que chegasse a tantos ouvintes e tal, crescesse tanto. E eu acho que uma das razões que eu queria fazer também era por uma preguiça minha também, né? De estudar filosofia, de ler. E acaba que nesse processo a gente tem um contato com o que o pessoal está estudando, mesmo superficial. Eu vejo que o contato não é muito, não consegue ser aprofundado porque na leitura seria muito mais, né? Mas eu consigo ter contato com um monte de coisa diferente. Eu acho que eu aprendi muito nesse período. E eu acho que as leituras aí da Maria Elisa acrescentam muito mesmo no programa. Dão uma outra profundidade até, né, nos trechos lidos aí da interpretação. E é muito legal também, que eu acho, de fazer a edição das partes das leituras da Maria Elisa, porque é diferente de editar o episódio mesmo, porque eu sempre procuro manter o ritmo que a Maria Elisa dá na leitura, né? Eu acho que é importante isso, de não cortar os espaços, não cortar os silêncios e tal, que eu acho que faz parte da interpretação mesmo. Mas assim, acho bem legal a trajetória até agora, e espero agora nesse retorno o pessoal ajudar a gente a recuperar os ouvintes perdidos, né, que não tem eventualmente parado de ouvir nesse período que a gente ficou parado, porque também muitas coisas pessoais aí, né, pra gente, é difícil a gente manter o projeto, mas a gente queria voltar e quer manter, até pelo retorno dos ouvintes mesmo, muita gente cobrando a gente voltar, que gosta do trabalho e acha legal, né? Acho que vale a pena a gente fazer o esforço de manter, mesmo com todos os percalços aí, né? Bom, alguém quer acrescentar alguma coisa? Eu acho que tem uma coisa que tenho que acrescentar, porque nesse caso aí eu faço o jogo eu tenho que falar sobre alguém, na posição de alguém que parte da academia, né, de certa forma, né, porque queira ou não queira tem esse lugar também. Então eu acho que tem um jogo de equilíbrio entre popularizar a filosofia, falar para mais gente e manter um certo rigor, assim, a palavra seria essa, assim, talvez não seja a melhor palavra, mas eu acho que resistir nesse lugar e tentar produzir algo que tenha qualidade tem um significado político muito relevante nesse momento, e as pessoas geralmente que ouvem o podcast reconhecem isso também e cobram isso também, né? A gente conseguiu incluir muitos temas que a academia não dá espaço, né? Abrindo diálogos muitas vezes que não acontecem, e esses diálogos têm dado resultados, assim, e eu acho que isso é muito, muito relevante.
os números por si só, eles acabam dando um tipo de credibilidade e um aval para o trabalho que foi feito, né? Eu quero, assim, que também tem sido, como você esteve falando, assim, que você quis começar, porque por uma questão de preguiça sua, eu acho também que é muito legal eu estar nisso, porque eu tenho aprendido um tanto, assim, porque eu realmente não sei nada de filosofia. Assim, o que eu sei é de... eu vi uns... Só que, assim, eu tentava... Só que eu sempre quis saber filosofia, sabe? Assim, tipo, eu acho muito legal. E aí, às vezes eu tentei ouvir alguns podcasts, assim, e aí o cara já começava, não sei o quê, porque eu já... Ixi, e eu não conseguia entender já do começo, assim, sabe? Primeira frase, eu já falava, não vai dar. E eu, nesse sentido, eu acho muito legal o trabalho que vocês dois fazem, assim, do Marcos também, de ser uma coisa que é acessível para quem não é pós-doc em filosofia, sabe, assim, tipo, então eu acho muito interessante também tudo que eu tenho aprendido e tudo que eu tenho me interessado, e desse interesse também surgiram alguns interesses e algumas leituras, e a partir disso também eu decidindo estudar um pouco mais a respeito de filosofia. Então, isso aí, gente, vamos juntos. Bom, uma coisa que depois que a gente gravou o episódio aqui com o James Green, o podcast Chutando a Escada também lançou um episódio depois que a gente já tinha gravado, e a gente acabou não citou ele no programa, porque eles lançaram depois da nossa gravação. Mas eu já faço aqui um convite, né, para as pessoas ouvirem também lá o Chutando a Escada número 95, que é Globalização da Resistência, também com o James Green, que é um episódio que é bastante complementar ao nosso, eu acho, que eles falam assim de outros assuntos, de uma coisa mais de política internacional, dessa resistência, de uma resistência a esse retrocesso que está tendo no mundo inteiro, né? E eu acho que é uma conversa interessante para complementar o nosso episódio também. Eu acho que é isso aqui. A gente só queria fazer uma abertura aqui especial para esse retorno, né? Então, siga a gente aí nas nossas redes sociais, acesse o nosso site lá, filosofiapop.com.br. Se quiser mandar e-mail pra gente também no contato@filosofiapop.com.br. E a gente está aqui, cada episódio, a cada 15 dias aqui, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para conversar com vocês aqui sobre filosofia. Vamos aí para o nosso episódio sobre o Herbert Daniel com James Green. Hoje a gente recebe, direto dos Estados Unidos, o historiador especializado em estudos latino-americanos, brasilianista e ativista dos direitos LGBT, James Green. Eu gostaria de pedir para você se apresentar aí para o pessoal, para quem não te conhece ainda, falar um pouco sobre você. Eu sou americano, mas eu morei no Brasil nos anos 70, durante a ditadura, e fui um dos fundadores do primeiro grupo de militância LGBT, o Grupo Somos, de afirmação homossexual de São Paulo, e também encabeçava, naquela época, uma corrente da esquerda, um grupo dentro de uma corrente da esquerda que defendia os direitos LGBT. E, estou trabalhando com o Brasil há muitos anos, décadas, e atualmente, com a nova conjuntura internacional e nacional, eu estou coordenador nacional da Rede Nacional pela Democracia no Brasil, que é uma organização aqui nos Estados Unidos, que foi fundada no 1º de dezembro de 2018, para informar o público americano sobre a situação no Brasil e defender os movimentos populares e sociais, e entre eles o movimento LGBT e as pessoas que podem ser ameaçadas com esse novo governo. Então, assim, tive, quando era muito jovem, uma militância em defesa dos direitos humanos no Brasil, e atualmente ainda estou nessa luta. E, além disso, escrevo sobre homossexualidade no Brasil e sobre a história do Brasil, porque, além do trabalho sobre a homossexualidade, eu acabei de publicar um livro, um coletâneo de 180 documentos sobre a história do Brasil, desde 1500 até hoje em dia. Enfim, é isso. Hoje a gente vai conversar sobre o Herbert Daniel. E eu gostaria de começar já perguntando para você, assim, quem que foi o Herbert Daniel? Tá. Então, essa pesquisa que resultou no livro
que se chama Revolucionário e Gay, a vida extraordinária de Herbert Daniel, pioneiro na luta pela democracia, diversidade e inclusão, é um produto de 10 anos de pesquisa sobre Herbert Daniel. Então, quem é essa figura? Ele é mineiro, nasceu no interior, mas a família é de Belo Horizonte. Ele foi estudante de medicina, entrou na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais em 65, foi colega de lutas estudantis com Dilma Rousseff, e aliás foram amigos. Ele em 67 resolve entrar numa organização clandestina da esquerda, e em 68 participava em todas as mobilizações contra a ditadura, e pela opção do seu grupo de entrar na luta armada, ele tinha que entrar na clandestinidade em janeiro de 69, morando no Rio, onde ele fazia parte da direção de uma organização em que ele se afiliava, chama Vanguarda Armada Revolucionária Palmares. E em 70 ele foi chamado para fazer treinamento guerrilheiro com o capitão Carlos Lamarca, que tinha saído do exército para juntar-se à luta armada. Em abril, vários companheiros da organização dele foram presos e torturados, então ele organizou o sequestro do embaixador alemão para pedir a libertação de 40 presos políticos, companheiros que foram presos e torturados, e eles conseguiram libertação e foram levados para a Algéria. E depois, em dezembro de 70, ele também participou do sequestro do embaixador suíço, que conseguiu a libertação de 70 presos políticos. E depois, em 71, a organização dele basicamente teve muitos problemas, muitas pessoas presas, e acabou a organização basicamente. Ele ficou escondido durante 4 meses num apartamento em Niterói, não podia sair, nem falar, nem fazer nada, porque ele era totalmente discreto nesse apartamento fechado. E em novembro de 71, ele conheceu um casal que se ofereceram de ajudar a escondê-lo. E do casal, um casal hétero, mas um dos dois, Cláudio Mesquita, já sabia que ele era bissexual, pelo menos, e começaram uma amizade. Ele ficou com Cláudio e a mulher de Cláudio no Rio, em Niterói, e depois, quando outras pessoas foram presos, em 73, ele e Cláudio fugiram para Minas Gerais, ficaram escondidos em Minas Gerais durante um tempo, e já em 74 ele conseguiu 2 passaportes modificados para poder sair do país. Ele entrou no exílio, passou 1 ano em Portugal e depois 5 anos na França, e podia voltar para o Brasil em 81. Em 81 ele volta em outubro, e já em 82 participa na campanha eleitoral de uma pessoa, também um ex-guerrilheiro, Luiz Vieira, que foi candidato à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. O Luiz Vieira foi eleito, ele ficou como chefe do gabinete dele, e já em 86 ele se lançou como candidato à Assembleia Legislativa do Rio. Ele não foi eleito, mas foi realmente a primeira campanha de um gay assumido que levantava a questão LGBT dentro da campanha eleitoral. E depois dessa derrota, ele começa a trabalhar com a Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, a BIA, que foi o primeiro ONG que trabalhava, um dos primeiros ONGs que trabalhava sobre AIDS no Rio. E depois, em 89, ele descobre que ele é soropositivo e já com problemas da HIV/AIDS. E então ele começa a organizar outra associação que chama Pela Vida, que era uma organização para pessoas portadoras de HIV/AIDS. E ele organiza no Rio, depois é uma organização que é fundada em outros estados, e ele fica na liderança do movimento contra as políticas
discriminatórias do governo federal sobre AIDS, e ele vai transformando o discurso sobre AIDS, e depois, em 92, ele vai falecer. Ele fica basicamente, se não, esquecido por várias décadas, e a minha intenção era de recuperar essa pessoa e revelá-lo para umas novas gerações que desconhecia essa pessoa extraordinária. Então eu fiz esse livro para usar ele como um exemplo, um modelo, uma referência para as novas gerações, porque foi uma pessoa muito importante em forjar esse diálogo entre as esquerdas e a questão da homofobia e a discriminação das pessoas LGBT. Professor, eu acho que eu dei uma olhada no seu Brasil Reader, né, que acabou de ser lançado, e eu não conhecia a figura do Herbert Daniel, e eu fiquei muito curioso porque eu vi ela no final do livro, né, na posição de muito destaque, e eu percebi logo como a vida dele é uma vida heróica, né? Ele é uma figura que pode ser considerada um herói, e é muito simbólico. A trajetória de vida dele abre muitas questões, e eu acho que nossa conversa vai acabar girando em torno das questões que ele debateu e que ele traz pra gente, né? Posso dizer uma coisa nessa? Eu acho que ele não ia aceitar esse nome, herói. Eu também tentei de evitar esse nome. Eu acho que ele é mais uma referência. Herói é uma pessoa... cria um mito sobre uma pessoa extraordinária, especial. Eu acho que ele foi apenas uma pessoa que no seu momento, em cada momento da vida dele, ele vivia plenamente a vida. Quando ele percebia que tinha que lutar contra a ditadura, ele entrou de cabeça nas organizações mais radicais para enfrentar a ditadura. Quando ele descobre que ele é soropositivo, ele vai enfrentar todos os preconceitos da sociedade brasileira, assumir a sua situação de seropositivo. E então, para mim, é uma referência, um exemplo de como as pessoas podem sempre, em cada momento da sua vida, lutar por um Brasil melhor. Então, entenda a diferença, porque eu acho que eu não quero criar um mito, eu quero criar uma referência. Eu acho que, inclusive, quando o senhor usa uma epígrafe dele falando que não é o tempo das autobiografias, vai nessa direção mesmo, de uma autocrítica sempre necessária, e que ele não queria ter razão. De qualquer forma, eu acho que, como lugar de referência, a gente precisa no Brasil de referências, a gente precisa resgatar nossas referências, né? Chama atenção também, para mim, quando o Obama esteve no Brasil, ele fez um discurso muito positivo sobre a Dilma, sobre a trajetória da Dilma, e muitas vezes no Brasil a gente não tem essa percepção, né, dessas pessoas que lutaram pela democracia. Mas agora eu vou voltar um pouco para as questões que a gente pensou a partir da trajetória do Herbert Daniel, e acho que a primeira é essa divisão que ele viveu entre o espaço da luta armada, da luta na esquerda, e a sexualidade dele, né? Essa divisão entre a política e a sexualidade. Isso espelha uma espécie de hierarquização entre público e privado, que algumas pessoas até defendem, né? Hoje em dia, cada vez, por conta do contexto brasileiro, algumas pessoas até retomam a ideia de que as pautas identitárias ou as pautas raciais, etc., devem ser deixadas de lado para não dividir a luta, né? Como se houver essa divisão que o Herbert Daniel viveu, e como se houver ela hoje no Brasil? Pois é, uma boa pergunta. Primeiro, o Daniel, ele descobriu a sua homossexualidade ao mesmo tempo enquanto ele estava descobrindo uma visão mais política, uma vida política. Mas naquela época, a sociedade brasileira, nos anos 60, era muito homofóbica. Não tinha muito espaço, tinha poucas pessoas que realmente tinham uma compreensão, uma empatia para as dificuldades de um homem homossexual, uma mulher lésbica enfrenta na sociedade cheia de preconceitos e valores conservadores. Então ele sentiu dentro do movimento estudantil e depois dentro das esquerdas radicais pouco espaço.
para falar sobre a sua sexualidade e a sua homoerotismo. Então ele queria muito participar nas atividades contra a ditadura militar, então ele resolveu reprimir a sua sexualidade e não atuar ou não realizar atividades sexuais enquanto ele estava militando. Então, durante 4 ou 5 anos ele ficou celibato. Depois, quando ele vai para o exterior, para o exílio em Portugal e em Paris, ele repensa todo esse processo. Aliás, um pouco antes, quando ele já está clandestino dentro de um apartamento fechado, ele começa a repensar toda essa repressão da sua sexualidade. E ele desenvolve ao longo do tempo uma nova noção, que é uma noção que o movimento LGBT enfatiza, que eu acho que é fundamental, e a necessidade de assumir e enfrentar a sociedade e seus preconceitos para conquistar um espaço dentro de uma sociedade que não nos permite um espaço. Então ele afirma a sua homossexualidade, ele acha importante e faz parte de uma luta por uma sociedade mais igualitária e mais justa. E eu acho que não devemos, nesse período de reação, de conservadorismo, não devemos entrar de novo nessa velha trampa dizendo que as classes trabalhadoras, as classes médias são conservadores, não são preparados para entender a questão LGBT, a questão homossexual. Então, devemos reprimir isso para poder juntar as forças contra a direita. Esse foi o argumento feito por parte da esquerda nos anos 70, durante o processo da democratização. Eu me lembro muito bem os debates sobre as pessoas que disseram que essas questões das mulheres, dos negros, do LGBT divide a sociedade, a gente tem que unir a sociedade. Só que isso é um argumento, para mim, muito falso, no sentido que existem homossexuais, não sei quantos, mas milhões de homossexuais, em todas as classes sociais, em todos os setores sociais, em todas as famílias. E as suas repressões, as suas faltas de liberdade são importantíssimas, enquanto outras questões sobre a opressão da mulher ou do negro, a sua discriminação, são importantíssimas e não podemos dizer, não, agora é só uma pauta econômica contra o neoliberalismo, ou agora é só uma questão democrática contra as medidas do governo atual no meio ambiente. Eu acho que nós temos a capacidade de unir todas essas questões, fazer um argumento amplo sobre a necessidade de garantir uma democracia no Brasil e respeito dos direitos humanos e dos direitos individuais, e não tentar abafar ou reprimir esses movimentos que, infelizmente, incomodam os evangélicos e as pessoas mais conservadoras. Não vai ser fácil, porque estamos enfrentando uma onda negativa, uma onda conservadora, mas eu acho que não é o caso de recuar. Eu sei que é um debate sobre isso, mas eu não concordo com as pessoas que querem recuar. Eu acho que a gente tem que seguir, porque nós estamos lutando não somente sobre a situação atual, mas estamos lutando por um futuro democrático, e eu quero estar parte dessa democracia, eu estou parte dessa democracia, eu não quero que ninguém me marginalize dessa democracia. Estou falando em termos mundiais, mas eu acho que aplica para o Brasil também. Eu acho que aplica muito forte para o Brasil hoje, né? Porque até por causa desse novo governo que a gente está tendo aí, que aí encaixando aqui que o Herbert Daniel, ele sempre foi muito crítico em relação de como que a anistia foi negociada aqui no Brasil. E aí teve uma carta dele que não foi lida no Comitê Brasileiro da Anistia, foi um silenciamento que marcou muito assim como uma repressão e preconceito da própria homossexualidade assumida dele, né? E essas críticas que ele fazia continuam ecoando até hoje, assim, por isso que a gente vê esse problema lá ecoando até hoje, né, de como foi negociada essa anistia aqui no Brasil. Eu concordo plenamente com você, na medida em que os torturadores nunca foram punidos, houve uma anistia para as pessoas que cometeram graves violações de direitos humanos, então abriu e deixou um espaço para pessoas defender a tortura, dizer que não existia ditadura militar no Brasil, faz uma apologia
a repressão e todas as barbaridades que cometeram os militares. E por isso os militares brasileiros estão sentindo cada vez mais forte e com mais capacidade de fazer uma intervenção na política brasileira e sei lá o que pode acontecer com essa tendência. Concordo plenamente, e ele estava, nesse sentido, parte das pessoas que achavam que a conciliação foi muito oportuno para as possibilidades eventuais no país. Uma frase do Herbert Daniel que eu vi você citando não há democracia se ela para na porta da fábrica ou na beira da cama, né? E marca bem essa luta por uma ampliação democrática que está no discurso que a gente está falando, que o senhor está fazendo, né? Eu queria que o senhor comentasse um pouco como foi a atuação política do Herbert Daniel depois que ele voltou do exílio, a atuação político-partidária dele. Tá, então ele participou na campanha eleitoral do Ulisses Vieira, que naquele momento foi um dos 2 candidatos eleito na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, junto com Lúcia Arruda, que era uma feminista, e depois ele foi parte do chefe de gabinete. E essa campanha de 82 foi muito interessante, porque foi uma campanha onde levantaram a questão da ecologia, do meio ambiente, e tinha setores da esquerda que diziam que não, isso é uma questão, uma preocupação da pequena burguesia, não uma preocupação dos trabalhadores. A questão dos trabalhadores são os salários, as condições de trabalho. Hoje em dia, nós temos uma consciência que a questão do meio ambiente é fundamental e atinge mais as camadas mais pobres, que têm menos proteção do que as classes médias. Então, é uma questão fundamental e uma questão fundamental para a humanidade, com esquentamento do global, etc. e tal, desmatamento da selva amazônica, etc. e tal. Então, ele foi muito, muito pioneiro e visionário no sentido de levantar a questão do meio ambiente. Mas ele também, como você citou, incluiu e tentou fazer uma ligação entre as preocupações das classes trabalhadoras e a questão da sexualidade, dizendo que também o trabalhador tem sexualidade, ele tem desejo, ele tem possibilidade de ser homossexual, heterossexual. E a gente tem que pensar nos direitos democráticos para qualquer pessoa na sociedade brasileira. Então, a campanha dele levantou essas 2 questões que eram inovadoras, e até que pessoas fazendo gozação disseram que era uma campanha do viado verde. E em vez de ficar ofendido com essa brincadeira malvada, assim, meio sacana, a campanha abraçou e estamos na campanha do viado verde, porque estamos defendendo os viados e defendendo a ecologia. Bom, isso foi em 82. E quando o Ulisses Vieira foi eleito, ele participava nativamente dentro do gabinete dele, levantando propostas para a Assembleia Legislativa. Já em 85, e pela situação específica do Rio de Janeiro e o PT dentro do Rio de Janeiro, ele e outros militantes do PT e outros ativistas do movimento ecológico resolveram fundar o Partido Verde. Então, em 86, quando ele foi candidato, ele fazia a coligação com o Partido Verde, ele se afiliou ao Partido Verde, mas fizeram uma coligação com o PT e PV. Em 89, por uma situação meio única, quando houve um debate sobre quem será o vice-presidente da candidatura de Lula, o PV propôs Fernando Gabeira. E depois esse nome foi vetado por setores do PT, que eu achava que não era o caso. E o PV tinha que decidir, bom, o que eles iam fazer. Eles propuseram e Daniel aceitou ser candidato do PV para a presidência. Só que depois de 2 ou 3 meses, ele retirou a candidatura dele por vários motivos, entre eles a situação da soropositividade dele em certos problemas de saúde. Então ele foi, durante um período, o pré-candidato do PV, em 89, e depois o Gabeira
assumiu esse papel e tirou muitos poucos votos nesse momento. O PV realmente não teve muito sucesso. Mas, então, esse foi um terceiro momento político partidário. Eu acredito, mas eu não posso falar com ele porque eu não sou eu não tenho acesso a ele para saber qual seria a sua atitude hoje em dia sobre a situação política, se ele teria saído do PV. Eu não tenho esse acesso ao Herbert Daniel para informar o leitor sobre a sua posição política atual, mas eu tenho certeza ele estaria ao lado das lutas democráticas no país e teria votado corretamente nas últimas eleições. Uhum. O senhor falou sobre a AIDS, né, de ser soropositivo, e o Herbert Daniel trabalhou com o conceito de morte civil para descrever como a AIDS era retratada nas narrativas da imprensa. O que é essa morte civil? Ele foi muito interessante, porque no primeiro momento da campanha para educar, informar o público sobre AIDS, criou-se uma noção de que AIDS implica a morte. Se você está infectado com o vírus, você vai morrer. Isso criou tanto um pânico entre pessoas não soropositivas e a sociedade contra as pessoas que eram soropositivas, as pessoas imaginavam que podiam ser como homossexuais, e houve uma discriminação muito grande no primeiro momento. A mídia promovia a AIDS como uma praga gay, havia muita paranoia, muita discriminação, muito artigos na mídia assustadores. Então ele percebia, e também tinha setores de movimento LGBT que achavam que era necessário assustar os gays para usar camisinhas ou tomar prevenção. E Daniel falou não, inclusive psicologicamente, mas inclusive que ele argumentava corretamente pelas experiências, inclusive experiências que foram provadas pelas pesquisas depois, que quando a pessoa está assustado ou sentindo que, bom, não importa, eu vou morrer, então essa pessoa não se cuida, não se preocupa com sua saúde, baixa autoestima. Então ele dizia que não é AIDS, é morte, e ele dizia viva a vida, e ele dizia que as pessoas que estavam fazendo as campanhas contra as pessoas soropositivas estavam tirando a sua cidadania e anunciando com o fato que a pessoa era soropositiva que já ia morrer. Então tirava os seus direitos democráticos como cidadão e dava um certificado de morte para essas pessoas. Então ele usou outra lema, outra consigna, que era a melhor cura de AIDS é solidariedade. E você vai pensar, mas como assim? A melhor cura de AIDS é medicina, um médico, é um tratamento, um remédio, alguma coisa assim. Mas ele sacou muito bem que naquele momento de medo, de paranoia, a melhor maneira de trabalhar com as pessoas que eram soropositivos era de dar muito apoio, muito amor, muitos abraços, muita solidariedade, muito conforto, muito abraço. Então ele usou esse argumento contra outras pessoas que argumentavam que tinha que assustar as pessoas, e eu acho que ele tinha toda a razão. Ele foi, nesse sentido, no Brasil, muito, muito avançado, muito além do normal. Tanto que quando ele faleceu, no mesmo ano que ele faleceu, o maior especialista sobre AIDS no mundo, Jonathan Mann, publicou um livro de 1000 páginas, e ele dedica o seu livro de 1000 páginas, chama Global AIDS, AIDS Global, dedica o livro para Herbert Daniel, que para mim é a melhor homenagem que alguém podia fazer, de reconhecer que um brasileiro tinha toda a razão e orientava a política internacional sobre AIDS de uma maneira muito correta. Professor, eu tenho uma formação em filosofia e eu vejo esse conceito de morte civil como muito potente e algo que devia ser explorado, inclusive devia ser retomado para
pelo pensamento, para as pessoas pensarem em situações de modo amplo, né? Não, inclusive atualmente, várias pessoas, eleitos, estão dando morte civil para a gente, dizendo que nós não temos direitos. Estamos quitando nossos direitos, quitando os direitos dos negros, das mulheres, dos índios, do povo indígena, dos afrodescendentes. Isso é uma coisa muito séria. É uma morte civil, está tirando o nosso direito de existir. Aqui a gente está sempre pensando em descolonização, então muita gente vai citar o Agamben para pensar essa situação. O Herbert Daniel dá conta disso de uma forma muito potente e com um exemplo muito mais próximo, me parece. Aí eu queria retomar essa questão do exemplo de vida dele. Eu fiz uma pesquisa, tem um livro sobre a Legião Urbana, mas principalmente sobre a figura do Renato Russo, né? Uhum. Eu vou fazer uma ligação entre os dois, que a imagem pública do Herbert Daniel se assumindo portador do HIV na mídia, dando entrevista com o companheiro dele, Cláudio Mesquita, foi um marco na imagem da AIDS, da luta contra a doença, né? E, de certa forma, ela contrasta com o que aconteceu com o Cazuza, quando a revista Veja o maltratou de uma forma muito violenta, colocando a imagem dele debilitado na capa, e como se fosse uma luta inglória, e ele estava destinado ao fracasso, né? É simbólico que simbólico e até uma consequência que o Renato Russo depois não tenha assumido sua condição de soro positivo, né? E para o Renato Russo, o Brasil podia ser comparado a um doente convalescente de uma febre autoritária, né? Que podia morrer no processo de recuperação, né? Mas que tinha que viver esse processo de recuperação, né? Tinha que lutar, né? Nesse sentido, eu acho que o lema do Herbert Daniel, Viva a Vida, tem cada vez um potencial político maior, né? A gente afirmar a vida nesse contexto que a gente está vivendo hoje parece ser importante. Parece que a doença que o Renato Russo falou que o Brasil vivia continua presente, né? O que o senhor acha desse afeto autoritário? É muito interessante essa comparação entre as três personagens, porque Cazuza, ele assume a sua situação do soro positivo, mas ele não assume claramente que ele era gay, ou que, pelo menos que além de que bissexual, gay, sei lá, mas ele que gostava de transar com homens. E era notório que ele teve relações com pessoas famosas e tal. Mas ele sentia a homofobia da sociedade de não poder assumir essa realidade de ser homossexual ou bissexual. Ou escondia sua homossexualidade atrás da categoria bissexual. E o Renato Russo, eu acredito, você tem razão, ele olhando para o que aconteceu com o Cazuza, ele falou, eu não vou assumir uma homossexualidade, a minha soropositividade, porque eu não quero sofrer o que ele sofreu de discriminação, de maltrato pela imprensa. Então, ele muito assumido sobre a sua homossexualidade, muito importante, mas a soropositividade dele, ele queria esconder. Então, são dois exemplos de pessoas que sofreram, como Daniel nos anos 60 sofria da discriminação social. E ele aprendeu e ganhou muitas forças, e já uma pessoa aberta, assumido, candidato assumido. E quando ele descobre que ele é soropositivo, no primeiro momento é um choque, ele não acredita. Mas imediatamente depois ele resolve organizar um novo grupo para resistir, para falar na televisão, para dar um exemplo de uma pessoa que pode viver tranquilamente com AIDS e viver a vida dele até o último momento. E foi muito, muito impactante a imagem dele que você menciona, quando ele está, o personagem principal num tipo de documentário, uma reportagem que saiu na televisão Manchete, naquela época era uma canal de televisão muito importante, ele com Cláudio, o dia a dia deles no apartamento, um falando do amor pelo outro. Não tinha pessoas assumidas dessa maneira naquela época. Então ele foi muito pioneiro nesse sentido. Mas você fez uma pergunta, mas não me lembro o que foi a pergunta no final. O que foi isso que você perguntou?
eu queria fazer toda uma volta também que eu fiz, né? É porque o Renato comparava a condição de uma pessoa com doença terminal com a situação do Brasil, né? Uma pessoa um doente podia se recuperar ou podia até morrer no processo, mas as feridas da ditadura, do sentimento autoritário, estavam presentes no Brasil, né? E o Renato Russo percebia isso e achava que a gente devia enfrentar o fascismo, né? Ele falava muito disso, de enfrentar o fascismo, né? E nesse sentido, afirmar a vida, né? A cada dia, esse Viva a Vida do Herbert Daniel, talvez... Não, tem todo a ver, e tem todo a ver com a situação atual. Eu acho que nós estamos... Eu digo nós, porque eu não sou brasileiro, sou americano, eu falo com sotaque, mas eu tenho um amor enorme pelo país, tenho mais amigos no Brasil do que nos Estados Unidos. Eu estou muito, muito envolvido na realidade brasileira. Então, eu acho que nós estamos vivendo um momento muito difícil no Brasil, com a nova situação. Temos que dar muita atenção, o amor e carinho, o respeito pelo outro, porque sabemos que todo mundo vai enfrentar muitos problemas nos próximos anos, e a melhor maneira de resistir, no primeiro momento, de dar muita solidariedade entre nós. Muito respeito, muita consideração, etc., para unir-nos, para ter a força para resistir e enfrentar essa nova realidade. E ele entendia isso perfeitamente. Ele entendia isso quando ele soube que ele era soropositivo. Ele queria ter uma resposta positiva, uma resposta otimista, uma resposta que unia as pessoas. E a gente tem que fazer isso hoje. E eu estou muito orgulhoso nesse sentido que estamos conseguindo fazer isso nos Estados Unidos, nesse momento, com essa rede nacional que mencionei no começo do programa, de unir os brasileiros aqui, os americanos aqui que têm ligações com o Brasil, os brasilianistas que estudam o Brasil, todos unidos para dar muita força, muita energia positiva para as pessoas no Brasil que estão enfrentando uma situação muito cruel e muito difícil nesse momento. E, infelizmente, nós temos uma experiência anterior da eleição de Donald Trump e 2 anos de conviver com essa pessoa que nos ajuda a entender, ter compreensão da realidade brasileira, embora que eu sempre falo que o Bolsonaro é 10 vezes pior do que Donald Trump. Na época que o Herbert Daniel atuava na militância e tal, ele teve muito que se esconder também, assim, esconder um pouco por um tempo a sexualidade dele, a homossexualidade, porque havia na esquerda também muito preconceito quanto a isso, né? Era muito reprimido e tal. E hoje em dia parece que a pauta da homossexualidade é identificada, principalmente no Brasil até, como uma pauta de esquerda. Mas mesmo dentro da esquerda eu acho que ainda existe setores que têm um certo preconceito ainda, né? Como é que você vê isso hoje? Eu acho que a gente tem que entender que o homossexual, o gay, a lésbica, o trans, ele vive numa sociedade. Então, por exemplo, é claro que a esquerda era homofóbica nos anos 60. O Brasil era homofóbico e a esquerda refletia o Brasil. E a gente podia imaginar, mas, não podia ser mais avançada, mais esclarecida? E é uma pena que não foi mais esclarecida, mais avançada. Não foi. E houve um processo muito importante de gays e lésbicas e trans ao longo dos anos que organizaram os primeiros grupos, publicaram o Jornal Lampião, publicaram outras revistas, organizaram reuniões, encontros, as paradas. Conquistamos um espaço enorme na sociedade brasileira, de milhões de pessoas nas ruas. Eu acho que as maiores mobilizações nos últimos anos não foram o movimento contra o impeachment da presidenta, não foram movimentos a favor do Bolsonaro, foram o movimento LGBT, que mobilizou em todo o país com as paradas, que era uma mistura de uma afirmação, um carnaval e um ato político de resistência. Então, eu acho que nós conquistamos esse espaço no passado, nós conversamos e conseguimos modificar a opinião. O que me chama muita atenção nesse momento, durante a campanha eleitoral, e quando as pessoas falaram por que ele não, no movimento ele não, todo mundo dizia
essa pessoa é uma pessoa racista, misógina, homofóbica, ou seja, nossas reivindicações foram integradas num discurso claro sobre o que implicava a eleição dele. Então, isso, para mim, implica que houve uma mudança na consciência das pessoas, que é uma nova geração muito mais aberta, mais democrática, mais inclusiva, que abraça as pessoas. As pessoas estão mais assumidas, então estão cobrando o seu espaço dentro da sociedade, dentro dos movimentos, dentro das escolas, dentro das universidades. Então, a sociedade brasileira mudou. O fato que estamos fazendo esse podcast é um exemplo que mudou muito. Agora, estamos em uma situação difícil, porque pessoas querem acabar com o nosso espaço, querem limitar nosso espaço, querem criar medo de fazer podcast e fazer outras atividades. As pessoas recuaram. E nós não podemos recuar nesse momento. Ao contrário, a gente tem que ser afirmar mais o nosso direito de existir, de ter nosso espaço, ter nossa vivência, nossa sexualidade na sociedade. Então, isso é fundamental. E Daniel absolutamente estaria de acordo com essa posição política. Não tem dúvida nenhuma nesse sentido. Eu vou dar mais uma volta aqui, sempre eu faço minhas voltas, mas eu vou voltar à figura do Renato Russo só para lembrar assim que quando eu estudei a trajetória dele, uma coisa que ele demonstrava nas letras e na vida dele é que para viver como homoafetivo, ele tinha que, para ele, a pessoa tinha que lutar contra a sociedade. Então existia uma exigência maior no amor para você se assumir como homossexual, né? E eu acho muito interessante, quando eu vejo o Herbert Daniel falando, que ele tem uma crítica à ideia de uma identidade homossexual fixa, reificada, né? E parece que a vida dele é um exemplo dessa abertura poética para se reinventar. Eu tinha pensado em perguntar para se reinventar como homossexual, mas eu acho que talvez seja melhor para falar para se reinventar, né? Enquanto ser humano, né? Como que você vê a ideia de essa perspectiva dele sobre a identidade homossexual? Então, é uma boa pergunta, porque na verdade ele vai mudando as suas ideias sobre essa questão. Em primeiro momento, quando ele assume, na verdade, a sua sexualidade na clandestinidade, quando ele está ainda escondido com Cláudio e a esposa de Cláudio, e quando eles estão juntos em Niterói em 72, 73, escondido, quer dizer, com cartazes dizendo terrorista, o nome dele, foto dele. Mas ele assume a sua sexualidade dentro de um contexto clandestino. E em certo sentido, quando ele estava na Europa, eu acho que ele foi muito influenciado pelas ideias de pensadores franceses. Ele criticava tanto o que ele chamava do gueto, do espaço gay dentro da sociedade francesa, quanto a identidade gay, argumentando que as pessoas que viviam dentro do gueto ficavam isolado da sociedade e enfatizava um aspecto da sua essência e negava outros aspectos da sua essência. Mas é irônico, porque ele estava dizendo isso e chegava a essa conclusão quando ele trabalhava numa sauna gay em Paris. Ele trabalha em 2 saunas gays. Então ele vivia dentro do espaço do gueto, que é a sauna, e criticava esse espaço. Eu acho que nesse sentido, porque ele sempre... Eu acho que, no fundo, ele queria integrar as suas ideias teóricas, as suas ideias políticas, as suas ideias culturais, com seu desejo sexual, sua afetividade. E ele achava que muitas pessoas enfatizavam apenas a sexualidade da pessoa e faziam da sua sexualidade a sua essência. Então, isso foi uma crítica muito grande que ele teve no primeiro momento, quando ele voltou para o Brasil, ao movimento LGBT. Mas, já como candidato, em 86, ele muda da ideia e valoriza a necessidade de afirmação homossexual para forjar um movimento político para transformar a sociedade. E quando ele começa a trabalhar sobre a questão de AIDS,
ele afirma ainda mais a questão de afirmar a sua condição de pessoa soropositiva. Mas ao longo desse processo, ele sempre insistia que a pessoa não é uma coisa só. A pessoa são muitas pessoas, muitas identidades. E eu concordo com ele nesse sentido. Eu acho que era fundamental, e ainda é fundamental, uma afirmação da nossa sexualidade pública para fortalecer o nosso movimento e forçar um câmbio social. Mas eu não sou somente gay, eu sou professor, sou americano, sou uma pessoa da esquerda, sou uma pessoa que gosta de cultura, de música. Enfim, eu sou muitas coisas, era um corpo só. Eu acho que ele trabalhava isso também e exagerou uma crítica em certo momento e depois repensou essa realidade ao longo dos anos. Essa é a minha leitura sobre as suas escritos sobre a identidade, que realmente são diferentes em diferentes momentos da vida dele. Queria perguntar, porque agora eu fiquei curioso para ver quais os seus próximos passos de pesquisa, porque eu vi que o Herbert Daniel foi um personagem que apareceu de forma tímida no seu trabalho além do carnaval, né? E agora ocupou um papel muito central, né? E agora, qual é o caminho do seu diálogo com a sociedade brasileira, assim? Então, eu este ano fiz um coletâneo de artigos que chama História do Movimento LGBT no Brasil, junto com Renan Quinalha, Marice Fernandes e Márcio Caetano, que lançamos em novembro. E é um livro muito interessante sobre a história do movimento LGBT no Brasil. E agora a minha editora da Unesp há muito tempo está reivindicando uma nova edição do Além do Carnaval, que está esgotado e me disseram muito caro no internet. Então a gente vai editar uma nova edição com um capítulo novo que vai... o livro termina em 1980, então eu vou atualizar terminando o último capítulo trabalhando sobre os últimos 2 décadas do século XX. Agora, na verdade, eu estou com um projeto de fazer uma nova edição totalmente revisada de um livro do historiador Thomas Skidmore sobre a história do Brasil. E ele faleceu, mas eu estou na cátedra dele aqui em Brown University e a viúva dele me pediu fazer uma nova edição, então vou fazer essa nova edição do livro. E depois o próximo livro de novas pesquisas será um livro que chama Geração 77 e é sobre a geração em São Paulo de estudantes e juventude que lutou pela democracia, no processo da democratização. A minha intenção é de pegar 7 pessoas com biografias distintas e acompanhar suas trajetórias e como eles atuaram nesse contexto do período de 74 até 80, esse período em que, para mim, o ano 77 foi fundamental, foi um momento de mobilizações em São Paulo e no Brasil. E depois eu tenho um projeto muito antigo que eu vou voltar a trabalhar com esse projeto, porque no livro Além do Carnaval eu descobri, acho que ninguém tinha descoberto isso antes, que um centro de sociabilidade homossexual no Rio, no século XIX, foi a Praça Tiradentes, no Lago de Rocio, ao lado da estátua do Dom Pedro I. Então eu tenho muita curiosidade de fazer uma pesquisa muito mais profunda sobre a sociabilidade dentro do centro da cidade do Rio de Janeiro. Não somente entre os frescos, os homossexuais, mas porque era um centro de teatros, de diversões. Então eu quero ver como os vários setores sociais conviviam nessa espaço, como os atores e atrizes, as prostitutas, os frescos, a alta sociedade, as populares que foram ao teatro de revista, conviviam nesse espaço. Vai ser uma história social e cultural do Rio de Janeiro, de 1860 a 1920 e 30. Depois eu vou descansar um pouco. Merecido. Bom, a gente acho que fez um percurso interessante aqui. E a gente geralmente faz sempre as 3 mesmas perguntas para os convidados aqui, para depois a gente agrupar essas respostas de alguma forma, a gente ainda não sabe como. Bom, vou fazer as perguntas, né? A primeira pergunta é: o que é filosofia? Filosofia é uma leitura da vida. Uhum. E a outra pergunta é: qual é
a filósofa ou filósofo que mais te impressionou daqueles que você conheceu pessoalmente? O Chico Buarque de Holanda. O Chico Buarque de Holanda, não sei se você vai chamar ele de filósofo, mas eu acho que ele é uma pessoa muito querida, a maneira que ele entendia o Brasil, a cultura brasileira nos anos 60, a banda, que linda essa música, o retrato de uma cidade, uma pequena cidade, as pessoas curtindo a vida. E ao longo do período da ditadura, o processo democrático, eu acho que ele utilizava, através das suas letras, das suas músicas, uma leitura sobre a realidade brasileira, sobre o espírito do povo e os seus vários aspectos. Então, eu amo o trabalho dele, eu conheci ele uma vez, muitos anos atrás, em 78, acho que eu conheci em 79, mas é um grande herói. Realmente, ele é o meu herói, não é referência, é herói. Bom, a terceira pergunta é: qual é a filósofa ou filósofo favorito? Eu confesso que eu não sei se eu tenho um filósofo. Eu não estudei filosofia, eu estudei um pouco, mas eu não sei se eu posso lhe dizer quem é. Quando eu era muito jovem, o Martin Luther King e Gandhi foram muito importantes para mim. E depois, quando eu era marxista, convicta, as ideias do Trotsky eram muito importantes para mim. E eram pessoas mais políticos do que filósofos. Então, não sei se eu posso dizer que tem um filósofo que me respondeu. Eu li muito o trabalho de Foucault, que eu não entendia muito bem, não concordava com muitas coisas que ele argumentava. É um historiador filósofo, talvez. Eu não sei se eu tenho capacidade de entender a filosofia. Acho que tem muita. Eu só quero lembrar aqui que, como eu estou falando de Santo Amaro, eu quero aqui reafirmar a filosofia do Caetano Veloso também. Você falou, eu queria dizer antes de você, com certeza. Não, eu amo Caetano Veloso, é música, eu assisti vários concertos dele, mas ele acerta e falha em sua leitura da realidade. Às vezes ele acerta muito, está acertando nesse momento, mas em outros momentos não acerta, isso me frustra com ele. Chico sempre acertou, está sempre do lado correto das coisas, por isso eu amo ele, porque ele podia vacilar e ficar alienado. Ele não faz isso, não. Nesse sentido, é uma pessoa maravilhosa. Nisso aí você acertou de novo. Bom, vamos para a parte das indicações aqui. A gente sempre pede aqui que o convidado indique algum material para os ouvintes aí. Pode ser qualquer coisa, não precisa ser necessariamente livros, mas pode ser também. Eu sou muito animado porque eu estou começando a trabalhar com uma cineasta para fazer um filme baseado no livro de Herbert Daniel. E essa pessoa é Flávia Castro. E ela é uma pessoa que fez um documentário sobre a ditadura que amo, que chama Diários de uma Busca. É sobre a vida do pai dela. É um documentário super sofisticado. E acabou de lançar outro filme que ainda não está circulando em festivais ainda, chama Deslembro, que é sobre uma jovem que volta da França, do exílio, os pais eram exilados e ela era um jovem no exílio, que volta para o Rio em 79 e quer descobrir o paradeiro, o destino do seu pai, que era desaparecido. Eu amei o primeiro trabalho dela, conheci ela conheceu Daniel quando ela voltou em 79 e ela queria ser uma grande escritora, e Daniel passou uma tarde com ela, ajudando ela a pensar em como tornar uma novela que ela estava escrevendo, era um roteiro. Então, quando eu lancei o livro, alguém me deu um conselho: várias pessoas vão entrar em contato contigo para poder procurar os direitos do seu livro para fazer um filme. E, de fato, foi procurado por várias pessoas, produtores e diretores, e eu resolvi fazer com ela, porque ela conheceu o Daniel, ela tem uma sensibilidade muito grande, e então estou muito animado, que foi um sonho da minha vida tentar fazer um filme. Eu vou colaborar com ela como co-produtor,
do filme e espero em 1, 2, 3, 4, 5 anos, depende da situação econômica, política e social do Brasil, lançar esse livro sobre um recorte sobre a vida dele. Não vai ser um biopic, não vai ser uma biografia que começa no nascimento dele e termina na morte dele, ou vice-versa, porque eu acho que o livro já conta essa vida rica, com muito detalhe, mas nós queremos pegar um recorte da vida dele e fazer desse recorte um filme lindo. E ela tem uma sensibilidade muito grande. Então, eu estou muito animado, então recomendo as pessoas conheçam os trabalhos delas e ficar antecipando o filme que ela vai fazer sobre Daniel. Uhum. Marcos, você tem alguma indicação? Sim, a indicação básica aqui para essa conversa é realmente o livro que o professor acaba de lançar sobre o Herbert Daniel, que eu ainda não terminei a leitura, então eu estou no meio do caminho. Ele já disse Revolucionário Gay, a Extraordinária Vida de Herbert Daniel. Eu acho que é fundamental descoberta, e para toda a riqueza da nossa conversa aqui, eu espero que muita gente vá atrás do livro a partir da conversa. E eu vou indicar aqui também o álbum Stonewall, do Renato Russo, né, que eu acho que é bem interessante e acho que merece ser analisado com mais detalhes, que as pessoas o escutem lá e vejam o contexto e vejam o que o Renato Russo estava querendo fazer com aquele álbum, que eu acho bem representativo, assim, bem interessante. Eu falo porque quando eu escrevi sobre a Legião, eu não escrevi sobre esse álbum, não escrevi sobre os álbuns solo do Renato Russo, mas esse álbum em específico eu acho um manifesto muito, muito forte, né? Acho que são essas duas indicações, mais o podcast que a gente fez sobre Desbunde com o Haroldo André, né? O Haroldo André falando sobre o Desbunde. Ele ia participar da nossa bancada hoje, só que ontem houve um contratempo. Eu achei que não ia haver entrevista. Eu conversei com ele e não deu certo para ele participar. O Haroldo André é uma figura fantástica, né? É bailarino, negro, homossexual, trabalha com a Igreja Metropolitana. Então é uma pena que ele não tenha participado da nossa conversa hoje, mas fica a saudação e a indicação para que os ouvintes vão lá escutar o Haroldo André, que ele tem muita coisa para ensinar pra gente. Que bom. Bom, a gente está chegando aqui no final do programa. Eu queria abrir um espaço aí para o professor James Green fazer considerações finais e falar, um espaço aberto para você falar o que você quiser, divulgar trabalhos, que você se sentir à vontade aí para falar. Bom, quem que está interessado em conhecer um pouco mais sobre essa história, eu tinha a honra de ser convidada para a Roda Viva, para o seu programa. Foi gravado no ano passado, mas foi colocado no ar, transmitido no ar em janeiro. Então, se você vai para o YouTube, põe meu nome, James Green, e Herbert Daniel, Roda Viva, vai aparecer. Eu fiquei muito satisfeito com a experiência de responder a 6 pessoas sobre o que era, o que é, o que foi o Herbert Daniel. O resto eu quero abraçar as pessoas que vão ouvir esse programa. Eu acho que a comunidade LGBT está com muito medo agora, sem saber exatamente o que vai ser o futuro. Será que nós vamos ter que recuar muito? Será que vai ser muito difícil? Será que vai aumentar a violência? Será que a gente não vai sentir os espaços que a gente sentia? Então eu acho que é um momento de preocupação, de medo, de recuo, mas a gente não podemos fazer isso. A gente tem que resistir, tem que juntar as forças, enfrentar essa realidade, porque nós vamos vencer. Eu sempre digo, nós temos razão. Nós temos razão. As forças que querem voltar para o passado ilusório, que nunca existia, eles não têm razão. Então a gente tem que ficar firme e lutar e vencer. É só isso. Bom, eu só quero agradecer muito aqui a presença do professor James Green, que essa conversa foi muito, muito, muito boa, muito bom ter essa conversa com você, e muito importante também nesse momento a gente conversar sobre isso. Eu achei muito, muito legal mesmo. Muito obrigado pela sua presença. Imagina, um grande abraço. Muito obrigado pelo convite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso, companheiro?
Paris, 26 de outubro de 1979. Meus amigos, não fui anistiado. Sou um dos poucos exilados que restam fora das margens que o governo quer impor entre os anistiáveis e condenáveis. Não importa quantos somos, os marginais. Importa é que estamos aí para definir o mau caráter das medidas que o governo chama de anistia. Ao estabelecer um limite, qualquer que seja a anistia, o poder conserva um trunfo. Quer provar que não cede. Concede. Importante que existam os não anistiados. Não por nós, que temos pouco significado, mas como exemplo e aviso às verdadeiras forças democráticas. Continuam em vigor o exílio, a prisão política, o regime de exceção. Não é uma burra intransigência que afeta algumas pessoas, mas a tentativa de impor as regras de uma democracia parcial. Não se engana ninguém, a não ser a quem o engano recompensa. O que não é o caso dos que passam na democracia como algo mais que as aparências hipócritas de um jogo onde nem sempre quem ganha é o juiz, que, superior às paixões políticas, nem entra na partida, mas decide a contenda. É parte do plano o fato de sermos muito poucos os bodes expiatórios. Ninguém vai fazer no caso de meia dúzia um Deus nos acuda. Pelo menos assim raciocinam os tecnocratas da ditadura com sua bem conhecida maneira de transformar política em aritmética. Porém, não se trata de contagem. Está em questão a democracia, que não é só um pouco a mais ou um pouco a menos de ditadura. Nunca foi decisiva a quantidade de exilados e presos, mas a existência mesma do exílio ou da cadeia. A anistia não é só um problema pessoal de alguns renitentes. Coloca um problema político de todos os brasileiros. Nunca se pediu perdão para alguns. Exigimos a liberdade para todos. Por isso mesmo não escrevo como um dos injustiçados, mas como um qualquer cidadão que continuo sendo, apesar da arbitrariedade que faz com que o consulado de Paris me recuse o passaporte. Ou seja, me recuse o direito à cidadania. Abuso característico de um regime policialesco, onde o desrespeito aos direitos elementares é a forma de fazer e executar a lei. Ou o seu infrator, no caso extremo. Não tão extremamente raro no Brasil. Não é absolutamente o meu caso pessoal que interessa nesse momento. Quem está em discussão não sou eu, mas a anistia do governo. Não pretendo absolutamente utilizar recursos jurídicos mais ou menos astuciosos para me beneficiar dos limites da anistia, pois não creio que seja o meu caso que tem que entrar na anistia, mas é a anistia que tem que entrar em todos os casos dos que foram condenados pela ditadura. Não sou eu quem tem que tentar reduzir as minhas penas, mas é a anistia que deve se ampliar. Isto nada tem a ver com as interpretações de jurisprudência, mas com a evolução democrática do país. Não continua somente a pequena novela do exílio de uns gatos pingados, mas a vasta história da opressão de todo um povo. Está aí denúncio ao falar do meu degredo. Escrevo para denunciar uma ditadura e não para começar a mover petições, processos e outros pauzinhos jurídicos para dar um jeitinho nessa anistia que quer fantasiar a restrição da liberdade. Não é com um jeitinho que se resolve a esculhamação da nossa vida política. Aceitar fazer da anistia uma mera questão jurídica é referendar a velha política da ditadura, que sempre tratou seus oponentes como criminosos. Minha participação política foi definida e tratada como crime, e como crime comum. Não me humilha nem diminui ser tratado como criminoso comum. Revolta-me, seguramente como são tratados no Brasil os criminosos comuns. Por enquanto falamos de uma anistia para crimes políticos. Um dia teremos uma democracia que nos permita discutir politicamente o crime comum. Muito bem. Até um certo motivo de orgulho. Gente melhor do que eu morreu dignamente entre ladrões e nem por isso deixou de ser menos Cristo. No consulado me disseram:
No seu caso, temos que esperar por enquanto. Esperar, porém, não é esperança, que é a coisa mais ativa que a espera de quem nunca alcança. Esperança nós fazemos, sem esperar a decisão dos poderosos. Minha esperança na democracia me impede absolutamente de esperar resolver a minha volta à minha terra, segundo a generosidade da ditadura. Não há nada que a ditadura tenha a me perdoar ou conceder. Ser anistiado não significa se arrepender diante da ditadura, mas permitir que ela reconheça alguns erros. Não somos nós, exilados e presos, que nos autocriticamos diante da ditadura, mas é um movimento popular democrático atual que obriga o governo a remediar alguns dos seus desmandos. Nunca erramos por nos opor ao governo ditatorial. E a anistia vem para provar que se houve abuso e crime não foi por parte dos opositores. Como, aliás, o exílio, a prisão, a terrível época que sofremos todos no Brasil vem para provar enganos políticos nossos e para exigir autocrítica. Tenho por mim que, por ter participado da oposição armada à ditadura, não há nenhuma explicação a dar à ditadura. Há uma autocrítica, e feita na discussão com quem interessar possa, isto é, aos que lutam pela democracia. Não me arrependo, não tenho culpas, e não acho que houve nada de condenável no que fiz. Quando digo autocrítica, quero me referir a um julgamento político bem preciso, cuja moralidade decorre de princípios que nada têm a ver com a culpabilidade. Hoje em dia, critico a minha participação na tentativa de sublevação armada por sua ineficácia política, e não por qualquer razão falsamente moralizadora. A forma que escolhemos na época para combater nos conduziu a um fracasso cujas consequências são bastante mais graves do que o desastre do exílio e da prisão. Não há como fugir de assumir a responsabilidade de uma ação política incorreta. Não é pouca a responsabilidade que temos, todos os dessa geração que foi a minha, de não ter conseguido evitar estes sombrios anos de opressão e desespero. Se esse fracasso nos marca e acompanha, nem por isso nos destrói ou aniquila a memória, patrimônio que não se pode perder. Nada a esquecer, não podemos esquecer nada. Pelo contrário, é preciso saber muito mais. Lembrar e conhecer o que foi esse tempo de silêncio e meias verdades ao som de hinos militares ou militarizados que cantavam o medo e a renúncia. A anistia não vem para apagar fatos da nossa história recente. Ela deve vir para ativar a nossa memória, para fazer dessas recordações atualmente dispersas e pessoais uma observação viva na consciência coletiva da nossa gente. A anistia não deve vir como o último ato de um erro político, mas o primeiro momento de uma renovação, onde a autocrítica não seja apenas uma declaração de intenções, mas a comemoração de avanços da democracia. Lembrar quer dizer renovar. A ditadura bem gostaria de fazer esquecer tudo, nenhuma conta a prestar. Acontece que esquecer o passado aqui quer dizer esconder o presente. Não é nenhum revanchismo querer apurar as responsabilidades, pois não se trata de vingar uma derrota. O que se quer é consolidar uma vitória. O exílio me ensinou algumas coisas, inclusive a saudade, que não é fictício o desejo de reviver fantasmas, mas uma certa nostalgia de um futuro que não foi, embora desejado. Não quero voltar em busca de ilusões perdidas, mas gostaria de ir para minha terra encontrar algumas esperanças. Acho que de tudo o que eu disse, fica claro quem são os amigos para quem eu escrevo essa carta. Vamos nos rever em breve, pessoal, já que nunca nos desencontramos. Por aqui faz muito frio, mas tenho a vantagem de saber que estou aí com vocês, no mesmo barco, para o mesmo porto. O que é como um batuque, um privilégio. Até breve. Herbert Daniel de Carvalho.